que a torcida sempre grita. É um Malta, Cruz de Malta campeão. É por isso que a torcida sempre grita. É um Malta, Cruz de Malta campeão. Boa noite, pessoal. Tudo bem? É o Valdir e Ivanir. Hoje dois ídolos do Cruz de Malta estão aí para comprovar que realmente aconteceu. Fala aí, galera. Bom, boa noite a todos, eu sou o Valdir, né? Esses aqui foram os primeiros troféus que a gente ganhou, né? Em 83, 84, 85, onde fomos tricampeões seguidos. Eu particularmente não tenho uma passagem no Cruz de Malta, eu tenho uma vida no Cruz de Malta, né? Que este ano faz 46 anos que eu participo do Cruz de Malta, né? Eu comecei em 76, né? Então é gratificante ver tudo isso aqui nos traz lembranças muito boas, né? De uma vida que a gente participou do esporte de Jaraguá do Sul e do Cruz de Malta, né? Eu agradeço muito ao Cruz de Malta, principalmente à família Duvi, que me recebeu muito bem aqui, porque eu sou do outro lado, lá do Rio Cerro. Eu vim aqui um dia aí numa amistosa, onde aqui no caso o Duvi me viu, o Curi também me viu e falou o seguinte: olha, domingo você vem jogar aqui com nós. Porque naquela época ainda eu estava no Caxias, o Caxias quebrou porque houve uma briga entre o dono do campo e o jogador, por causa de política. E aí então o dono do campo era uma empresária de serraria, colocou as toras tudo no campo e aí acabou o nosso futebol aí para jogar em casa. Aí nós só fomos ir jogar fora, só fazendo amistosos. Aí um saiu aqui, outro saiu lá, e de repente um amigo meu me levou aí, me trouxe para cá. Eu fiquei aqui durante praticamente 15 anos. Também conquistei esses 3 troféus aí, são os primeiros 3 troféus do Cruz de Malta. É um valor muito significativo para o clube, porque no caso até lá foi muito difícil a gente conquistar um título. E nós tivemos a felicidade de estar junto com essa conquista aí. Com toda a torcida, a gente tinha muita torcida de Jaraguá também, quando o Juventus não tinha um jogo, quando o Juventus não tinha um campeonato, veio muita gente de Jaraguá para assistir nosso futebol aqui. Nós não tivemos assim um bom campo, mas nós tivemos assim um bom time de amigos e essas coisas tudo aí que no caso a gente passou. Só quem passou sabe o que significa isso, o valor que isso tem. Esses troféus aqui foram muito bem conquistados e isso aí valeu muito a nossa vida aí. Obrigado. Boa noite, pessoal. Bom, hoje 17 de maio de 2024, estamos aqui fazendo mais uma etapa do nosso vídeo semanal que a gente está propondo, né, para fazer. E quem ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, né, para curtir o vídeo e dar o likezinho, né. Nós também estamos aí com oferta do patrocinador, do Maestro, né, do nosso shopping, um dos patrocinadores dos nossos eventos aqui. E hoje nós temos a honra e a satisfação de convidar 2 ex-atletas integrantes do Cruz de Malta nas décadas aí de 80 e 90, né? Onde que nós vamos bater um papo com eles vão contar um pouquinho dos eventos, como foi, como era, como chegaram aqui e como foi a passagem deles pelo Cruz de Malta. O nome dele é Ivanir Schwantz e Valdir Rana. Bom, a minha história, na verdade, eu posso assim resumir um pouco, senão talvez ela se estende muito longa. É que antigamente tinha aqui na Tifa União um clube de futebol que se chamava Floresta, e depois ele foi transferido o nome para Continental. E lá eles me convidaram, eu tinha lá meus 14 anos para jogar nesse time. E logo eu fui também convocado para titular e fiquei lá jogando no titular do Floresta, o Continental. Jogamos contra o Cruz de Malta aqui várias vezes. Nosso time sempre era inferior, mas o Cruz de Malta sempre era um super time. Mas isso para nós não era problema nenhum. A gente queria jogar contra o Cruz de Malta para pelo menos aí fazer parte da história. E aí, então, no caso, não demorou muito, o Caxias me convidou, o Caxias do Rio Cerro, hoje não existe mais.
Este Caxias, no caso, tinha um super time em 1974. 1974 nós ficamos campeão da primeira divisão, onde que nós também enfrentamos o Cruz de Malta, enfrentamos o João Pessoa, enfrentamos o Estrela, enfrentamos o Acaraí. Então tinha assim vários times aí que faziam parte da primeira divisão e nós conseguimos ficar campeão em 1974. E logo depois teve assim uma época que tinha política e aí os Matias que jogaram lá no Caxias, eram muitos Matias, eram 7 Matias aí para a verdade, o time era quase só de Matias. Eles eram de um partido, o presidente do campo, ou aliás, o dono do campo era de outro partido, era Arena e MLB. E num certo dia tinha um comício lá no Salão Alvorada e um dos jogadores nossos deu uma porrada no dono do campo. Pronto, acabou o campo. Aí, outro dia ele pegou o caminhão com tora, encheu o campo cheio de tora e aí nesse sentido a gente não tinha mais campo para jogar. Aí a gente foi sempre fazendo amistosos fora e durante esse tempo alguns já saíram e foram para outros times. E um dia eu vim aí com meu amigo aí, o Aníbal Vilos, para assistir um jogo aqui, aí o Dúvio me viu, o Cude me viu e me convidou, olha, domingo que vem você vem aqui, você tem vaga aqui, você vai jogar aqui com nós. E foi isso que eu fiz. No domingo seguinte eu vim novamente com o meu amigo lá e entrei em campo aqui como ponta direita. Como ponta direita porque até lá, então, no caso, não tinha outra vaga, era o único lugar que eles podiam me colocar, era lá na ponta direita. Mas aí comecei a jogar e aí depois eu fui para o ponto esquerdo, também joguei centroavante. E depois aí eu fui artilheiro, um ano fui artilheiro, segundo ano fui vice-artilheiro. E aí então, no caso, tive uma época aí onde que no caso a fase ficou meio ruim, meio difícil, que cada jogador tem essa fase. Aí eles me colocaram como cabeça de área, o cabeça de área não estava aí naquele dia lá. E aí então, no caso, a partir de lá eu comecei a jogar como médio volante, cabeça de área e não saí mais. Aí eu joguei aí até 33 anos. Em 89 eu saí do titular e fui para o veterano, e no veterano nós também ficamos campeão aí, um ano aí também tivemos um ótimo time, e aí praticamente a gente jogou só nesse campo velho, né? Nesse campo novo, no caso, a gente não teve assim uma oportunidade de jogar, como no caso ele foi feito mais tarde, e uma das coisas que a gente mais se lembra, assim, que são importantes, foram as conquistas dos 3 títulos, isso era inédito, né? Em 83, 84, 85, formamos um bom time e conseguimos vencer todos os demais, porque os demais até já tinham aí naquela época investido dinheiro em jogadores, e aqui no Cruz de Malta praticamente era só gente da casa. Tivemos um jogador que no caso veio de fora, esse também nos ajudou muito com essa conquista de 1983, o primeiro título. E o que me mais assim também marcou, quando que no caso nós jogamos enquanto Floresta de Pomerode. Até então, no caso, isso era assim um timaço muito, porque Pomerode era assim superior a nós, Rio do Luz e Jaraguá em termos de futebol. Então ele sempre tinha um bom time, não só o Floresta, como o Caramuru, o Botafogo, e todos os times de Pomerode sempre eram muito bons. E aí então, no caso, com esse time que nós jogamos, o Floresta, por exemplo, ele tinha um super timaço. O primeiro jogo que nós jogamos lá, acho que nós perdemos de 5-0. Foi assim uma goleada. O segundo jogo, então, geralmente naquela época se fazia o seguinte: este domingo nós jogamos no teu campo, dentro de um mês nós jogamos no campo do adversário. E a garantia que era muito interessante, era uma engrenagem de cerveja. Uma engrenagem de cerveja para o time visitante. Ganhando ou perdendo, você tinha que pagar uma engrenagem de cerveja. E aí esse jogo do Floresta foi assim que no caso as primeiras partidas nós perdemos e nós melhoramos cada ano, cada vez mais, até que nós conseguimos empatar e ganhar. Então isso também foi uma coisa aí muito bacana aí que a gente nunca esquece, como também o jogo contra o time de Pissaras lá em Joinville, onde que nós fizemos um amistoso aí, uma preliminar. Fizemos uma preliminar do jogo da time da
da Alemanha, Polônia da Alemanha contra o Jack. Então nós, Cruz de Malta, fizemos a preliminar e fizemos um bom jogo. A torcida estava aí, no caso, já quase com o estádio cheio, né? E o cunhado do Guinaldo aqui, do Banana, aí tropeçou, ele entrou e tropeçou no gramado e deu um tombo aí feio, aí a vaia aí, então no caso foi tão grande aí que no caso ele, eu acho que nunca mais vai esquecer isso. Então essas são histórias, como também eu quero só lembrar, antigamente eu não tinha carro para vir para jogar aqui. Então muitas vezes o pai do Guinaldo, o Banana aqui me buscou e me levou, me trouxe. E assim, no caso, outros amigos e colegas aqui do clube também me fizeram a mesma coisa. E até que um dia eu consegui comprar o meu Fusquinha. E aí, então, no caso, o time todo quase era assim, vamos dizer, os jogadores tinham quase todo um Fusca. Quase todos eles. Era moda na época. Então era uma época. E nessa viagem de lá para cá e daqui para lá, a gente também trouxe a minha futura esposa, a minha irmã, e aí a vizinha, as duas vizinhas, tanto a Gabi Kritzmann, depois casou-se com o Celso Conel, depois, no caso, a Lia Reg casou-se com Ademir, com o Tino, e assim, no caso, formou-se casais, por causa do futebol. Antigamente, acho que era assim, porque não tinha tanta suereza, tanta liberdade, tanto baile, como hoje, mas então no caso com isso elas vieram e se conheciam e olharam o jogo e gostaram desse, gostaram daquele, até que saiu o casamento. Então essa também é uma história aí que o Cruz de Malta formou e assim a gente no caso ficou aí praticamente 15 anos, uns 12 anos como titular e 3 anos de veterano. E depois eu saí e assumi outra função no outro time aí, do Aliança. Então no caso a gente fez aí uma bela campanha também. A gente fez uma bela campanha lá também, como presidente. Isso, no caso, é uma outra hora, mas vamos contar ainda. Então, essa é a minha pequena história aqui do Cruz de Malta. Eu fico muito grato pela torcida, que me recebeu muito bem, como também pela família Duve. Eu não posso esquecer seu Oli, seu Ademar, Dona Ingrid, o Dieter e o Tino. O Tino virou meu grande amigo. E assim a gente teve assim, uma grande amizade aqui dentro com muitas torcidas, muitos torcedores aí, nos prestigiando sempre. Obrigado. Vai lá, Valdir, pessoal. Nós estamos ao vivo aí, fique tranquilo. Fale a sua história. É assim mesmo, o começo é meio estranho, né? A pessoa está falando como vídeo, mas nós vamos fazer isso mais vezes, de mais maneiras. Como o Ivanir falou, a próxima vez que ele vier, ele vai ver como presidente do Aliança, com mais uma pessoa da Aliança, vai ter as histórias do futebol. Hoje é o Guizimão. Como esse time começou a funcionar. Beleza? Valdir, vai lá. Bom, boa noite. Eu já me apresentei antes, né? Eu comecei aos 16 anos a jogar no Cruz de Malta, né? Onde eu, junto com o ex-presidente, né, o nosso presidente, patrocinador, né, nós ia domingos de manhã lá limpar o campo, né, limpar e marcar o campo com cal, né, e devido a isso, talvez até no começo eu consegui uma chance no aspirante, eu era reserva do aspirante, né, então no começo nós nem tinha material, os reservas tinham que trazer calção, meia, chuteira, né, tinham apenas a camisa, muitas vezes a gente usava a camisa de outro, que saía e a gente entrava, teria que usar essa camisa, mas a gente tem uma gratidão muito grande aqui pelo Cruz de Malta, pela região, né? Quero agradecer também ao pessoal que tomou essa iniciativa de fazer esses vídeos aí, né? Porque eu acho que é muito importante a gente tentar resgatar a bela história que o Cruz de Malta tem aqui, né? Seria muito lamentável se isso se acabasse, né? Então aqui a gente tem uma estrutura muito boa, lamentavelmente aconteceu aí o vendaval aí que destruiu boa parte, mas a gente está correndo atrás, junto a diretoria está correndo atrás de conseguir auxílio aí para talvez a gente conseguir reformar tudo isso aí. E joguei também, depois de um ano e meio, quando desci dos 17 aos 18 anos, passei para titular, né? Onde eu consegui me afirmar durante quase 10 anos como titular absoluto.
perdi nesses 10 anos 2 partidas, né? Uma que eu estava com o tornozelo machucado, perdemos a final contra o Botafogo aqui no Cruz de Malta, lamentavelmente, né? Mas são partes que acontecem, né? E no dia que eu casei, né? Em 1983 eu casei, e para evitar talvez já Um estresse maior. se desquitar no segundo dia, né? Nós fomos jogar contra o Cruzeiro de Massaranduba lá naquele domingo, né? Sábados eu casei, domingos fomos jogar contra o Cruzeiro de Massaranduba. Então são as únicas 2 partidas nesse meio tempo, assim, nesses 9, 10 anos que eu joguei como titular. Nunca fui expulso, né? Era um jogador bastante agressivo, mas na época era mais permitido, assim, né? Então nunca levei 3 amarelos e também nunca levei um vermelho. Mas agradecer ao pessoal aí que está fazendo isso aí, e a gente espera conseguir com isso resgatar um pouco dessa história do Cruz de Malta, que é muito bacana. Bom, Valdir, essa aí nós temos que pesquisar se é verdade, hein? Boa, essa foi boa demais. Deixa eu fazer uma pergunta, Ivanir. Sim. Você me contou, nós estamos trabalhando junto, você me contou sobre as chuteiras, como é que era a situação das chuteiras? Isso é eu me lembrei. Eu também quero agradecer aqui ao Rubens, que é o presidente atual, e ao Nani, no caso, que é o Cruz Martino, aí desde criança, eu vejo ele ainda hoje, eu vejo ele no campo com 11 anos, e quando eu cheguei aqui ele tinha 11 anos, então ele era um fominho de bola, que esse eu acho que é o mais Cruz Martino aí que existe na terra, é o Rinaldo, é o famoso popular a banana. Não, essa questão da chuteira também, como o Valdir falou do uniforme, só tinha 11 camisas, 11 calções e 11 meias, praticamente, esse era o jogo. Para a reserva não tinha camiseta, não tinha calção, não tinha nada. Então, ou no caso você tinha que esperar outro sair para tirar a camisa, e assim foi. E a chuteira também. O clube comprava chuteira. E lá naquele time onde que eu jogava, no Floresta, no Continental, lá também no caso não era diferente. O presidente ensacava a chuteira depois do jogo, numa saco de rádio, sim. E aí, no caso, ele guardava durante a semana essa chuteira e no próximo domingo a gente tinha que calçar essa chuteira dura, e aí para você conseguir calçar ela, você tinha que ir primeiro no valo, para molhar, para ela ficar macia aí para você poder jogar. Então essas são as diferenças que a gente tinha aí naquela época, são muito grandes como hoje. Hoje você já tem o teu calçado aí desde chuteira, meia cueca, tudo completa, então no caso não tem comparação daquilo e a chuteira no caso você não usava sempre a mesma. Quem chegava lá, se tinha lá 5 com 42, número 42, cada um pegava uma e tentava servir, e se serviu aí foi embora, foi jogando e assim foi. Então no caso as bolas também, a bola geralmente o clube só tinha uma bola para o aspirante e uma bola para o titular. E aí então no caso no titular, então as 2 bolas estavam disponíveis. A principal no caso você jogava e a reserva então estava lá a hora que no caso eu tinha chutado no mato, qualquer outro lugar aí entrava a bola de reserva. Então é totalmente diferente do que hoje. Hoje nós temos um clube que a gente já joga agora há 30 anos, no Veterana do Rio Cerro, nós temos 5 bolas novinhas, nós temos 4 ou 5 jogos de Europa, então a gente sempre fala como nós estamos bem, em comparação àquilo tudo que nós passamos antes e como as dificuldades eram grandes para manter o time. O presidente tinha que correr atrás, tinha que, no final aí do jogo, pagar uma cervejinha, porque outra coisa não tinha, só uma cerveja, ou num festival, também tinha outra coisa, no festival, antigamente tinha muito festival, aí então no caso o presidente não tinha dinheiro para pagar para um churrasco para cada um, então ele fazia o seguinte, comprava uma dúzia aliás, uma meia dúzia de churrasco, dividia com mais 2 pãozinhos e pronto, esse era o almoço que a gente tinha que, e todo mundo estava atrás de um churrasco, porque naquela época churrasco era uma coisa moderna, uma coisa de rico, mesmo que era um filezinho simples, mas era o máximo que a gente podia, porque em casa a gente nem tinha isso,
Então aí, isso são tudo lembranças que gravam aí na memória da gente.